céu. Agradeço ao Senhor por essa grande e riquíssima oportunidade de poder orar, meu Pai, pelo servo do Senhor, a qual vai trazer a palavra, e que a palavra a qual pôs voz vai sair da boca dele, meu Pai, arde ao culto do nosso coração. Aleluia. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, meu Pai, que precisamos ouvir. Pois só o Senhor conhece e sonda nossos corações. Neste momento eu apresento, meu Pai, o seu Filho, para pregar, para enviar, para compartilhar a boa nova, em nome de Jesus. Dizemos Amém. Glória a Deus. Meus queridos, quem trouxe Bíblia, abra por gentileza comigo, livro do profeta Isaías. Glórias a Deus. O capítulo de número 40. Aleluia. Isaías, capítulo de número 40. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia. Isaías, de número, capítulo 40, vamos ler a partir do versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Assim está escrito: não sabeis, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, ou se fadigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você consegue repetir comigo o versículo 31? No 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Sente glorificando. Como de costume, os irmãos sabem, eu oro antes de ministrar. Pai, não desfazendo a oração do teu filho, mas como de costume eu peço ao Senhor, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Me dê graça, me dê inspiração mais uma vez, ó Deus, para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, no livro do profeta Isaías, nós fazemos uma viagem. O profeta Isaías é um daqueles profetas que marcou a sua geração, porque esse profeta chamado Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Imagina alguém falar, profetizar algo que vai acontecer 800 anos depois. Uma coisa é eu falar algo que vai acontecer daqui a algumas horas. Uma coisa é eu falar algo que vai acontecer amanhã. Mas Isaías já falava sobre Jesus 800 anos antes de Jesus nascer. Aleluia. Foi o profeta que mais falou de Jesus no Velho Testamento. Por isso que ele é conhecido como profeta messiânico, porque o Messias era aquele que viria trazer salvação a toda a humanidade que nós conhecemos hoje como Jesus de Nazaré. No contexto do capítulo 40, em todo o livro do profeta Isaías, vamos entender que a nação de Israel, o povo de Deus, neste momento, estava vivendo os seus piores momentos diante de Deus, e por que não dizer das nações que moravam, viviam ao redor de Israel. Porque Israel tinha quebrado a aliança com Deus. Israel tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E Deus então agora começa a enviar profetas. Ele envia Isaías, Jeremias, ele envia Ezequiel. E tantos profetas Deus envia para então proteger o povo de Deus. Todas as palavras, as mensagens que Deus enviava através dos seus profetas, não era Deus machucando o povo, não era Deus querendo trazer coisas ruins ao povo. Mesmo até aquelas mensagens duras que Deus usou através dos profetas, puxando a orelha do seu povo, não era que Deus era truculento, queria ver o mal do seu povo, não. Era Deus evitando uma coisa pior lá na frente, o que aconteceu
depois de alguns anos depois do profeta Isaías. Deus não queria que o seu povo fosse preso. Quem lê a Bíblia sabe do que eu já estou falando. O povo de Israel foi levado ao cativeiro e passou 70 anos como escravo na Babilônia. Mas no capítulo 40, em todo o livro do profeta Isaías, o povo ainda não tinha sido levado como cativo para a Babilônia. E Deus então envia o profeta Isaías para alertar, para proteger o seu povo, para evitar que o povo fosse cativo, preso e virasse escravo dos babilônicos. Deus protegendo, Deus livrando, Deus guardando. E quando nós chegamos no capítulo 40, onde nós limos, no versículo 28 a seguir, onde nós fazemos menção nessa noite, vamos ver um Deus trazendo a palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo e uma palavra de renovo para o seu povo. Observe no contexto que eu te falei, o povo estava longe de Deus, o povo estava adorando a Deus e adorando tudo aquilo que não pertencia a Deus, mas mesmo assim, em meio a esse caos, em meio a essa destruição moral e espiritual e cultural, Deus mesmo assim olha para dentro do seu povo e diz: eu tenho um renovo para vocês, eu tenho um tempo novo para vocês. Eu sei que vocês agora não estão vendo o seu futuro, vocês estão vendo um contexto, um ambiente de ruína, de destruição, de decadência, mas eu sei que depois daqui a alguns anos eu tenho um renovo para vocês. Do capítulo 40 aos capítulos anteriores, basicamente os 5 capítulos depois do capítulo 40, 5 capítulos, Deus vai trazer nesses 5 capítulos uma palavra, uma mensagem de renovo para o seu povo. E detalhe, eu vou repetir, o povo estava rebelde, o povo estava longe de Deus, o povo não queria nada com Deus na sua maioria, mas mesmo assim Deus olha para o meio do seu povo e traz a palavra de renovo. Aleluia. Quando eu comecei a estudar a respeito desse capítulo 40, eu passei a meditar e dizer, por que o Senhor fez isso? Porque o povo estava longe do Senhor, o povo estava disperso, o povo estava ignorante, o povo estava rebelde. Por que então o Senhor traz essa promessa de esperança, de renovo para o seu povo? Você quer ouvir o que Deus falou para mim? O Espírito Santo, Deus falou no meu coração, é porque eu não vejo como o homem vê. Aleluia. O homem, os reis, as autoridades, as pessoas ao nosso redor só olham para o presente. As pessoas costumam olhar para nós o que nós estamos vivendo no momento. As pessoas olham para nós e começam a nos apontar, nos a julgar. Esse não vai valer nada, esse não vai dar nada, porque as pessoas, a maioria que está ao nosso redor, só olha para o nosso presente. Ele vê nós drogados, macumbeiro, bruxo, vê nós fazendo tudo de errado. Só que há um Deus eterno que vê o nosso futuro. Quando as pessoas olham para nós, vê nós desse jeito, tudo aquilo que eu te falei e ainda algo mais, o Deus eterno vê o nosso futuro dizendo, lá está o meu pregador, lá está a minha levita, lá está um homem, lá está uma mulher de Deus. Hoje aos olhos das pessoas não pode valer nada, mas lá na frente vão se tornar homens e mulheres cheios do meu Espírito. Por isso que Deus traz essa palavra do capítulo 40 ao 45 capítulos para frente, 40, 41, 42, 43, os 5 capítulos, Deus trazendo a palavra de renovo, de esperança, porque Deus está vendo já após o cativeiro, porque após o cativeiro babilônico, 70 anos por passarem sendo escravo, Deus sarou o coração de Israel. Você não vai ver mais Israel adorando ídolos, você não vai ver mais Israel querendo abandonar a Deus. Você vai ver Israel com lutas e pelejas sim, mas vai ver Israel sempre buscando o Senhor. E quando eles queriam se afastar, Deus levantava os sacerdotes, como Zorobabel e outros, profeta Ageu e outros, para alertar o povo, e o povo voltava-se para Deus, mas nunca mais foram como antes eles eram diante de Deus. E diante desse contexto que eu falei para os irmãos, que Deus olha não como o homem vê, mas vê o nosso futuro e vê o que nós seremos na sua presença. Imagina alguns aqui de nós, talvez se me via há quase 20 anos atrás, não daria nada por mim o que eu estou oferecendo hoje.
Quem vê a Fran hoje, há quase 2 anos atrás, não imaginava que ela estaria aqui hoje, aqui hoje, dirigindo o culto desta noite. Quando muitos olham aqui para nós, nunca imaginei que nós estávamos aqui. Mas o Deus eterno já sabia que um dia nós estaríamos aqui. Muitos desacreditaram, muitos não deram nada por nós, mas o Deus eterno sempre acreditou em nós. Em João capítulo 15, 17 diz: não foi vós que me escolheu, eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e esse fruto permaneça em mim, a fim de tudo aquilo que pedimos a meu Pai, Ele vos conceda. Então Deus sabe, Deus é o maior investidor na raça humana. Deus não investe em alguém para lá na frente dar prejuízo. Nós muitas vezes investimos em muitas coisas e damos prejuízo, ou aquilo que nós criamos, montamos, lá na frente temos prejuízo. Deus não. O grande arquiteto do universo, o criador de tudo que existe, invisível e invisível, Ele acredita em mim e você, Ele investiu em mim e você. É por isso que Ele trouxe essa palavra nessa noite de renovo para a minha vida. Eu já quero te dizer nessa noite que o contexto de Israel era terrível, era precário. Talvez você entrou aqui dessa forma, só Deus sabe como é que está a sua alma, só Deus sabe como é que estão os seus sonhos, porque até muitos não acreditam mais nos seus sonhos. Dizem: vou terminar o ano, não sei o que eu vou querer para a minha vida no ano que vem, mas Deus te trouxe essa palavra para te dizer: eu tenho um renovo para você. Mas pastor, está muito difícil, pastor, não tenho mais força. O Deus do renovo está aqui em nosso meio e pode te dar força, pode te renovar, pode te erguer do pó e te colocar entre os primos dessa terra. Ele pode fazer muito mais na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz em Marcos 10, 27 que para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O contexto onde nós vimos, eu vou só frisar no capítulo 40, fala basicamente sobre duas coisas. Fala sobre a grandeza de Deus, no capítulo 40, onde nós vimos, e fala sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo, por mais rebelde que seja, Deus sempre vai acreditar até o final. Nós sempre falamos que enquanto há vida, há esperança. O que é isso? É a graça, é a misericórdia, é a bondade, é o amor de Deus para conosco, nós seres humanos. Então no capítulo 40 fala sobre a grandeza de Deus e sobre o cuidado de Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é sobre, ainda dentro do capítulo 40, é no verso 1 do capítulo 40 que diz: fala benignamente a Jerusalém, bradar-lhe ou gritar-lhe, que já a sua servidão é acabada. A parte A do versículo 2 diz: bradar-lhe que já a sua servidão é acabada. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é sobre o livramento de Deus para com o seu povo. Quando Deus gritou, porque a palavra bradar é gritar, quando Deus gritou e disse: fala ao meu povo que a sua servidão está acabada, Deus não estava falando naquele momento ali a princípio. Deus estava olhando lá na frente do que iria acontecer com o seu povo. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, está muito difícil. Eu já quero te dizer novamente, Deus está vendo o seu futuro. Se você continuar olhando para o seu presente, porque muitas das vezes nosso presente está no caos, né? Às vezes a família, esposa, filho, parentes, amigos nem acredita, mas Deus sempre acreditará em nós. O livramento de Deus estava falando que ia livrar o seu povo. Era só um tempo de tratamento de Deus. Era só um tempo de Deus tratar com o seu povo, mas o livramento já estava garantido. Entendeu não o que eu estou dizendo? É só um momento de tratamento. É só um momento que Deus está tratando do seu coração, da sua mente, da sua vida sentimental. É só um momento, porque o livramento lá na frente já está garantido para você e a sua família. O diabo, aquele chifrudo, às vezes joga tudo aquilo que ele tem nas suas mãos. Todo o seu poder do inferno, às vezes ele lança sobre a minha vida, a sua vida, na saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, em tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Quando ele vem com a farinha, o nosso Deus já está com a polenta pronta, meu querido. Há livramento de Deus para mim e para você. Deus já preparou tudo.
Deus livrou o seu povo do Egito, do Mar Vermelho. Deus livrou Jó da fornalha quente. Deus livrou Daniel das covas dos leões. Deus livrou Pedro da prisão que está na pena de morte. Deus livrou José lá do cárcere, porque ele tinha um sonho. Veja, eu estou te dando aqui alguns dados bíblicos, que nada parou aqueles que têm uma promessa de Deus. Vou repetir, Deus tinha uma promessa com a nação de Israel, mas ele estava escravizado lá no Egito. 430 anos escravo, mas quando Deus deu a promessa, Deus os livrou com mão forte, enviou 10 pragas e fez com que o Mar Vermelho se abrisse e passaram em terra enxuta, e os inimigos morreram no meio do Mar Vermelho, porque aqueles que cruzaram nossos caminhos, a Deus vai tratar com cada um deles. Aleluia. Você sabia disso? Porque há livramento de Deus para nós. Aleluia. O Mar Vermelho não parou a promessa de Deus para o povo hebreu. A fornalha quente, aquecida 7 vezes mais. Os irmãos lembram da história lá de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia uma multidão. O rei Nabucodonosor disse uma ordem: todos, quando ouviram soar das trombetas, dos instrumentos musicais, todos têm que dobrar os seus joelhos e adorar a grande imagem que eu fiz de mim mesmo. E todos aqueles que não dobraram os seus joelhos têm uma fornalha quente e vão ser lançados dentro dela. Era uma multidão, milhões de pessoas. Mas havia 3 hebreus ali que tinham comunhão com Deus, que nem mesmo o mandato de um rei mais poderoso da época eles ouviram. Aleluia. A Bíblia diz que então, quando foi tocar os instrumentos, todo mundo se curvava, e no meio daquelas multidões havia 3 jovens de pé. Aleluia. E eles foram ousados, dizendo: fique tu sabendo, ó rei, se nosso Deus nos livrar, amém. Mas se ele não nos livrar da fornalha de fogo, nós continuaremos servindo esse Deus. A Bíblia diz que o rei ficou furioso, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, amarraram aqueles 3 jovens e jogaram dentro do fogo da fornalha. E a Bíblia diz que o fogo estava tão grande que os homens que jogaram eles foram mortos só do calor. E aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo. Nabucodonosor deu uma olhadinha dentro do fogo, pensando que ele estava gritando, desesperado. E em vez de ele ver 3, ele viu 4. Aleluia. E o 4º homem está aqui presente em nosso meio também. Se chama Jesus de Nazaré, está em nosso meio passeando para te dar alimento, para te guardar da peste perniciosa, do mal que nos cerca. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues à morte o dia inteiro, mas há um Senhor que guarda o seu povo. Deus há de guardar a mim e a você, meus amados. Glória a Deus. A fornalha de fogo não parou o povo de Deus. E mesmo nessa história de Daniel, agora pegaram Daniel por causa de inveja. Porque invejoso é assim, ele não consegue ter o que você tem e fica te invejando. E quando não consegue, ele quer te derrubar, quer te matar de qualquer jeito. Mas invejoso é assim. Às vezes nós não temos o carro que ele tem, não tem a casa que ele tem, não tem a quantia X na conta que ele tem, mas tem algo diferente em nós que o invejoso morre de inveja. É a graça, é o brilho do Espírito Santo, que isso nem ouro nem prata dessa terra pode apagar. Alguns de nós aqui podem sacudir ele de cabeça para baixo, não cai um centavo. Aleluia. Mas coloque ele de frente com um demoniado, que ele tem autoridade para isso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. As covas dos leões não parou porque pegaram Daniel por causa de inveja e jogaram dentro da cova. Leões enormes, famintos. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão e deu livramento para Daniel. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo que o primeiro ponto que Deus trata com Israel no capítulo 40 é que Deus é um Deus. Deus mostra para eles que Deus é um Deus de livramento. Não importa o que aconteceria no meio do povo de Israel, Deus estaria dando livramento para eles. Aleluia. E até hoje nós vemos essas guerras por aí, lá de Israel e os demais. Alguns pensam que Israel vai ser destruído, vai se acabar. Nunca, nem ninguém irá destruir Israel. Israel sempre vai permanecer na terra, porque Deus tem uma promessa exclusiva para eles. É o povo eleito, escolhido por Deus. Aleluia. Aleluias. A Bíblia diz que Deus levou Pedro da prisão. Ele não negou Jesus diante do sinédrio.
não negou Jesus diante daqueles homens importantes, foi preso. Então agora no outro dia ele ia ser decapitado, morto. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Havia um grupo de irmãs orando no quarto, dizendo: salva Pedro, livra Pedro. Onde há oração, há livramento, meu querido. E eu deixo te dizer nessa noite: você está em um lugar que tem oração, que ora por você, ora pela sua casa, ora pela sua família. E quando você toma os seus joelhos também, ora a Deus, Deus guarda você e a sua família. E a Bíblia diz que então o anjo do Senhor foi até Pedro e o livrou daquela prisão. José estava no cárcere, e aqui vai ficar para outro dia. Segundo ponto que eu vejo que Deus falou em meu coração, no capítulo 40 de Isaías, está também ainda no versículo 2, a parte B, que diz que a sua iniquidade está expiada. Não é será expiada, não é talvez será expiada. A palavra expiada é perdoada, curada, amém? Quando Deus falou que a sua iniquidade está expiada, Deus está dizendo: vocês estão perdoados. O que me chamou a atenção é que o povo no contexto estava terrivelmente longe de Deus. Mas Deus envia essa palavra dizendo: diga a eles que a sua iniquidade está perdoada. Aleluia. É aqui que eu te falei que Deus não olha para o presente, Deus olha para o nosso futuro. Aleluia. Como que você chegou aqui nessa noite? Como que tem na sua vida? Se você estar aqui porque Deus tem um plano para a sua história, para a sua vida. Pastor, mas eu tenho cometido isso, feito aquilo. Se você tem um coração quebrantado, arrependido, fique ainda na casa do Senhor. Permaneça onde você está, porque Deus há de mudar a sua história. Aleluia. Glória a Deus. O segundo ponto é que Deus tem promessa de perdão ao seu povo. Aleluia. Nunca houve uma geração, logicamente, porque Jesus está voltando. Nunca houve uma geração onde o diabo tem tanto a acusar a mente de muitos cristãos. Aonde um turbilhão de ideias, de imaginações, de acusações nas nossas mentes. Há uma guerra na nossa mente, na nossa alma. São as acusações do maligno, são acusações de pessoas que não têm Deus no seu coração. Começam a nos acusar, nos apontar por aquilo que nós praticamos, nós fizemos, aquilo mais. E tudo aquilo mais. Mas Deus nessa palavra diz: eu tenho uma promessa de perdão para você e para a sua família. Por quê? Existe um atributo de Deus. Só o nosso Deus que é divino tem esses atributos. Só alguns. Eu vou citar um. Por quê? Deus, no capítulo 40, faz essas revelações de renovo, de perdão, mesmo com o povo dessa forma. Porque Deus tem um dos seus atributos, é a onisciência. A onisciência quer dizer sobre predestinação. Predestinação está nos Espíritos. Nós não seguimos esses ensinamentos. Deus não predestina. Deus tem onisciência. E a onisciência de Deus quer dizer que Ele sabe tudo em todas as épocas, passado, presente e futuro. Ele é Deus. E a onisciência de Deus faz com que Ele conheça todas as coisas antes mesmo de existir. É forte, né? Somente nosso Deus, somente o Criador do universo tem esse poder e esse atributo. Assim como Ele tem a onipresença, ou seja, de estar em todos os lugares. Assim como Ele tem a onipotência, todo o poder. Ele tem a onisciência, todo o conhecimento, passado, presente e futuro. Esse é o nosso Deus que nós servimos. E esse atributo de Deus, a onisciência, faz com que Ele veja o futuro. Ele saiba daquilo que vai acontecer lá na frente. Por isso que Deus envia essa promessa de perdão para o povo, dizendo: diga, grite a Ele, dizendo que as suas iniquidades estão perdoadas. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há promessa de perdão para mim e para você. Primeira carta de João, capítulo 2 diz: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecar, temos um advogado justo e fiel, a saber, Jesus Cristo, o justo, ao Cristo que morreu por mim, por você na dura cruz, que olha para mim, para você e sabe das nossas fragilidades, reconhece a nossa pequenez. Jesus sabe que
nós somos pecadores, mas Ele vê um coração arrependido também. Ele vê lá na frente que você vai se redimir e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, e o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele vem sobre nossas vidas, perdoa nossos pecados, e nós somos aceitos diante de Deus. Oh, aleluias! É a promessa de restauração. E você tem que levar essa promessa de perdão para dentro do seu lar. Você tem que olhar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, seus parentes, amigos, e vendo eles daquela forma, daquele jeito que um dia eu vivi. Não olhar para ele e dizer: vai morrer assim, vai continuar assim. Não. Você tem que olhar para as escrituras e dizer: a promessa de perdão para eles, assim como teve para mim, também há a promessa de perdão para ele, a promessa de perdão para ela, porque Deus, na sua onisciência, tem promessa para cada um deles. Olha o que Isaías está profetizando, meus amados, uma promessa de restauração. Efésios 4:32 diz: seja bondoso, compassivo uns com outros, uns para com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Entendeu? Eu não vou te explicar, vou ler novamente. Efésios 4:32: sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. Então a Bíblia manda nós ter o quê? Compassivo uns com os outros, bondoso uns com os outros, perdoando uns aos outros, porque Deus nos perdoou e quer que nós também sejamos pessoas que perdoam nossos próximos. Terceiro ponto que Isaías profetizou no capítulo 40, no versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os vossos ermos e veredas ao vosso Deus. No versículo 3 do capítulo 40 de Isaías vem o terceiro ponto. E o terceiro ponto fala sobre o enviado de Deus. Deus levanta Isaías e traz uma palavra profética para Isaías, dizendo: vai vir um aí, vai vir um enviado. E esse enviado tem um propósito. E esse propósito é anunciar a vinda do seu Senhor. Isaías estava profetizando sobre Jesus. O próprio João Batista testifica sobre esse texto lá nos evangelhos, lá no início. Ele diz: eu sou aquela voz do que o profeta Isaías profetizou, aquele que viria clamando no deserto, preparando o caminho do Messias, para que quando a mensagem chegar até vós estivesse com o coração preparado para receber a salvação do seu Senhor. Então, o terceiro ponto que Isaías trabalha no capítulo 40 é que Deus enviaria o enviado. Esse enviado viria em tempo de crises. Esse enviado seria enviado por Deus para quê? Para curar e restaurar os caminhos daqueles que estavam feridos e magoados. Quando eu olho para esse texto, capítulo 40, versículo 3, eu vejo Deus também falando comigo e com você. Assim como Deus enviou o profeta Isaías, Ele enviou a mim e a você, que já somos conhecedores das Escrituras. Deus acredita em você, mais uma vez vou dizer. Deus acredita em mim e em você. Todos aqueles que vieram a Cristo, Ele diz: de maneira alguma eu o lançarei fora. E eu vou melhorar: todos aqueles que vieram a Cristo se alistaram no exército do Senhor. Você é um agente de Deus. Você é um soldado de Cristo. E como soldado de Cristo, você é enviado para uma missão. E essa missão é: fale de Cristo. Essa missão é: ore pelas pessoas. Essa missão é: fale que Jesus está voltando. Essa missão é que Ele, Jesus, ama as almas que estão aí fora. Você e eu somos enviados. Então Isaías trata do enviado de Deus no versículo 3. Enviado para quê? Para curar, libertar, para trazer uma palavra de esperança para as pessoas. Ele aparece no contexto de crises. Você sabia que o pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja? Sempre foi. Então, quando mais o mundo
vai piorando, mais tem chance de Deus usar a mim e a você. Quanto mais doente, mais precisa de cura. Quanto mais encarcerado, mais pessoas precisam de libertação. E para isso Deus precisa de pessoas. O que tinha para Ele fazer, Ele já fez, que foi enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Agora Ele depositou essa confiança em mim e em você. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus acredita em mim e a você, e Ele enviou a mim e a você para preparar o caminho, não agora do Messias prometido para Israel, mas para o Cristo que virá em glória para arrebatar a mim e a você, meus amados. Você e eu hoje somos os enviados de Cristo. Somos enviados para falar aos corações daqueles que estão longe de Cristo. Pastor, longe como? A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. Aleluia. João 16 diz sobre isso. Então, mas nós fomos enviados para falar desse Cristo. No ponto 4 dessa mensagem, eu já estou finalizando. No versículo 12 ao 22, fala sobre a grandeza de Deus e do seu poder. Aleluia. Versículo 12 diz assim, ó: que mediu com o seu punho, a sua mão, as águas, e tomou a medida dos céus nas suas palmas. Recolheu a medida do pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança. No versículo 12 fala da grandeza de Deus. Diz que o nosso Deus que nós servimos pega todas as águas da terra na concha da sua mão. Aleluia. Será que é grande nosso Deus? Será que é grande o Criador que fez os céus e a terra? Todas as águas. O irmão sabe que o planeta que nós vivemos tem mais água do que terra. Mas Deus é tão grande que Ele mede todas as águas na concha, na palma das suas mãos. Aleluia. Ele pega o pó da terra e mede. Imagina. A Bíblia diz que Ele conhece e conta as areias, os grãos da areia da praia. Os fios dos nossos cabelos. O meu está bem fácil, né? Os Aleluia. fios dos nossos cabelos. Então esse é o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, grande. E Isaías vai falar no capítulo 40 sobre a grandeza de Deus. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que conhece esse Deus grande? Esse Deus poderoso? Isaías 43:3 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Ainda antes que houvesse dia, Jesus, Deus já era. Ninguém pode fugir das mãos dele, porque operando ele, quem impedirá? Deus a seu favor, quem impedirá? Se levanta homem, se levanta governo, se levanta inferno, se levanta quem for, se levanta para cair, porque agindo Deus, quem impedirá o meio ao seu favor? Fica tranquilo, meu querido. Se você está no lugar certo, há um Deus que te guarda, há um Deus que te protege. Quarto ponto e último, Isaías no versículo 29 ao 31, ele fala sobre o renovo de Deus. No versículo 28 é onde nós vimos ao 31. Ele começa a dizer: não sabeis, não ouvistes, que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam ou se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Veja que Deus usa o profeta Isaías para falar que o seu povo, um dos símbolos do povo de Deus é a águia. Por quê? Ela tem características específicas que nenhuma outra águia tem. Por exemplo, a águia ela é uma águia forte, poderosa. Ela rompe os piores ventos e tempestades que você possa imaginar. Ela voa aos mais altos montes e a sua casa e o seu ninho fica nos mais altos penhascos das mais altas montanhas. Dentre outras características, a águia ela tem a visão aguçada. Ela consegue enxergar os seus predadores muito longe. Então poucos aves e animais
capturar uma águia e até pegá-la para se alimentar, porque é uma águia poderosa, resistente, forte e tem algumas particularidades que só ela tem. E eu peço para você ficar de pé, para você não se cansar. E olha para mim, por gentileza. A águia tem algo específico nela que conta muito com a minha vida e a sua vida. Em um momento da vida da águia, ela se esconde, ela sobe mais altas nuvens e lá no cume do monte, naquelas brechas onde ela costuma se pousar, fazer ninhos e descansar e comer. Em um momento determinado da vida dela, ela sobe mais altas nuvens e se esconde lá dentro daquela pequena caverna. Para quê, pastor? Para começar a renovar, Maísa. Ela se esconde para se renovar. Você sabia disso? Ela se esconde para se renovar. Imagina suas amigas águias dizendo: morreu, acabou. Cadê aquela águia que voava muito lindo? Quem já viu os vídeos de águia, ela dá uns voos muito lindos, chique demais. É muito lindo. E parece que eu vejo os amigos e inimigos dela dizendo: cadê aquela águia linda? Cadê aquela águia que voava com aqueles lindos voos? Cadê aqueles cantos lindos que ela tem? Cadê as suas botidas, emboscadas que ela fazia para os seus predadores? Sumiu. Parece muitos de nós que estão aqui presentes, como já aconteceu muitas vezes comigo também durante essa caminhada ministerial com Cristo. Muitos olham para nós e cadê? Acabou as agendas, os convites, acabou. Não é convidado nem para pregar e cantar em culto de criança infantil. Muitos olham para nós numa fase de nossas vidas dizendo: cadê? Cantava, pregava, orava, congregava. Cadê aquele homem de oração? Cadê aquela mulher de oração? Cadê aquele homem, aquele jovem corajoso que tudo se envolvia na obra? Cadê? É o momento da águia. É aquele momento que você se retirou para ter um renovo em Deus. Eu estou sentindo Jesus em nosso meio. Você se retirou, recusou, não é porque você está esquecido por Deus ou por alguém, não. É um momento de renovo de Deus na sua vida. Às vezes é necessário recuar para ver o trabalhar de Deus em nossas vidas. Não é porque somos covardes, não é porque nós somos medrosos, não. É um momento de renovo de Deus em nossas vidas. Para quê? A águia sobe e se esconde lá. E o renovo é dolorido. Por quê? Porque somos abandonados, esquecidos. As pessoas batiam em nossos ombros quando nós estávamos com bonança. É muito fácil estar perto do pastor Antônio, do pastor Vicente, quando ele está na bonança. A geladeira está cheia, todo final de semana tem um churrasco, veste roupa bem, todo mundo quer estar perto quando nós estamos brilhando. Mas quando estamos escondidos, falta amigos, amiga, família, falta muito de gente. Mas nós temos que entender que em nossas vidas quem manda é Deus, que a nossa vida está nas mãos dele. É só tempo de renovo. Você se recuou com uma águia para quê? Para ter renovo. E o renovo é dolorido porque a águia, quando ela sobe para se esconder e ter renovo, ela começa a bater nas rochas. O seu pico. O pico dela é resistente e duro. Começa a bater na rocha com o seu pico. Começa a bater até ficar quase sem bico. E aquele bico dela começa a ficar sangrando porque começa a bater na carne. Ela arranca todo aquele bico antigo e o sangue começa a descer. Aquelas garras terríveis que ela pega até animais grandes, maior do que ela às vezes, começa a bater nas rochas. E aquelas garras dela começam a quebrar também. E o sangue começa a descer. Ela começa a puxar suas penas, ela fica depenada. Sem bico, que é uma arma dela, sem as suas garras, que é as suas armas. As suas penas, a sua proteção, ela fica sem, ela fica doente. É um período de renovo. E todo mundo lá fora começa a dizer, as suas amigas águias, morreu, acabou. Mas ela está escondida em Deus. Chorei. Ela está escondida em Deus. Você está ouvindo a voz do Senhor nessa noite? Você está escondido em Deus. Estou dizendo que você morreu, o ministério acabou, já não tem mais jeito, acabou, os dois foram enterrados. Não, é Deus te guardando, é Deus te renovando para um tempo novo na sua vida. A águia está lá, depenada, sem garra, sem bico.
Os dias vão se passando, todo mundo está em silêncio. Mas de repente, Maior, começa a nascer uns brotinhos de pena novo. Glória a Deus. De repente o seu bico que estava doente começa a receber a cascazinha. E de repente ela taca de novo o bico. Porque é necessário às vezes aquela ferida arrancar um pouquinho daquela capinha dura. Quem aqui já fez? Tá uma ferida quase sarando, de repente tirou aquela pequena casca em cima. Doeu demais, não doeu? Glória a Deus. Mas depois que tá aquela casca dura, vem uma pele nova. Aleluia. A águia começa a receber penas novas, garra nova, um bico novo, melhor do que aquele antigo. Porque as coisas novas são melhores do que as antigas. No contexto espiritual que eu estou dizendo. Deus está dizendo nessa noite que está vindo um tempo de renovo para mim e para você. E de repente, quando as amigas águias pensavam que já ia sentir o cheiro da carniça, de repente ela vê o grito de uma águia renovada, um voo lindo, e as amigas dela começam a ver, ela entra aquelas nuvens, solta a justiça brilhando sobre ela. Deus vai dizendo, como falou para Malaquia, o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre você. Começa a dar o teu voo de águia a partir de hoje, porque tem renovo de Deus chegando para você. Aquilo que passou lá para trás, Deus vai trazer um tempo novo, vai renovar as suas forças, vai renovar a sua esperança, vai renovar a sua fé, vai renovar os seus sonhos. Você que desacreditava que não ia mais sonhar, que não ia chegar no ano de 2026 desesperançoso, sem acreditar na vida, nos seus sonhos. Você pensou que ia terminar o ano desviado, desacreditado. Aonde você está aqui nessa noite, Deus há de trazer renovo para você, crente águia, porque Deus tem tempo novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus vai trazer ministério novo, Deus vai trazer promessas novas, Deus vai trazer restauração, Deus vai te dar algo novo, meu filho, minha filha. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aleluia. Então glorifique nessa noite. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Santo é o teu nome. Eu gostaria de continuar, está muito gostoso, mas eu tenho que orar com você. Deixa eu orar com você, Pai. Eu oro aqui nessa noite juntamente com esse povo lindo que o Senhor levantou na terra. Aqui estão homens e mulheres que têm esperança. Aqui tem homens e mulheres que têm promessa, têm família, têm sonhos, têm projetos do Senhor. Muitos são desesperançosos, Senhor, devido às situações que têm vivido. Pessoas, ó Pai, que os enganaram. Pessoas, ó Pai, que fez com que eles perdessem a fé, a esperança. Foram líderes, ó Pai, que machucaram a sua alma com as suas mentiras, com as suas enganações. São famílias, ó Pai, homens e mulheres casados que perderam a confiança um no outro. Mas eu te peço nessa noite, Deus, olha para o coração desse homem, olha para o coração dessa mulher. Não deixa ela desistir, ó Pai, do casamento. Não deixa ela desistir, ó Pai querido, da promessa que o Senhor fez. Não deixa ela desacreditar na chamada, Pai, de louvor, da pregação. Oh, Espírito Santo, ministre o coração dessas vidas que estão aqui. Eu estou ministrando para crentes águias, que as suas asas estão voltando, ó Pai, a se abrir. O fogo que eles vão dar a partir de hoje será grande. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor colocaria um par de asas sobre a vida dos teus filhos, e eles voarão como águia, correrão e não vão se cansar, andarão e não vão se fadigar, porque o Senhor renovará as suas forças, renovará as suas forças, renova a fé, renova a esperança, renova, meu Pai, esse homem e essa mulher aqui nessa noite. Recebe a presença de Deus, recebe o renovo do Senhor, recebe as armas que você perdeu durante a caminhada, recebe tudo aquilo que o inimigo roubou de você, da sua alma, da sua fé, da sua casa, da sua família. Recebe nessa noite as suas armas, recebe nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, cura, Deus, cura, Espírito Santo, traz um bálsamo sobre essas vidas aqui nessa noite.
Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus fala em meu coração nessa noite. Que Ele está trazendo renovo a algumas pessoas que traram aqui nessa noite desesperançosas. Eu preciso terminar, mas eu tenho que falar isso nessa noite. Oh, meu Espírito Santo. Nós estamos uma igreja que acredita no mover do Espírito Santo. Eu sou filho de assembleano, nasci no fogo. E assembleano raiz que ama a palavra, acredita em todo o pacote escrito nas Escrituras. Senhor, olha para dentro desse coração, ó Pai desesperançoso, Senhor. For enganada, Senhor, for enganada. Mas o Senhor tem uma palavra de esperança, de renovo, Senhor. O Senhor te trouxe nessa noite para te dizer que está trazendo um tempo novo. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que esteja desesperançosa no seu coração, eu, Senhor teu Deus, vejo o seu coração. Volte a acreditar nas promessas que eu tenho contigo, diz o Senhor. Não está lá perdido, minha filha. O homem promete e não cumpre, mas eu sou Deus e não falo nas minhas promessas. Te trouxe para te renovar a sua fé. Você levantar renovada, esperançosa, porque o Senhor fala no seu coração nessa noite de ti. Recebe minha presença nessa noite. O Deus de renovo estar aqui nessa noite. Algumas pessoas que chegaram aqui desesperançosas, Ele está renovando as suas promessas. Eu gostaria muito de passar mais tempo orando, mas hoje não é o dia específico para orar. Mas a palavra foi pregada sobre nossos corações. Sente glorificando nessa noite. Quem quer receber mais oração, vem na quinta-feira, nas campanhas. Nas campanhas nós terminamos, já até está sendo orado um pouquinho, meus irmãos. Perdão. Aleluias. Aleluia. Meus queridos, quantos aqui sentiram a presença de Deus na palavra? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Maílson, sua esposa, sua cunhada.